Abra a tua Bíblia no livro do profeta Isaías. Grande Deus, profeta Isaías, glória a Deus, no capítulo de número 55. Louvado seja Deus. Veja se alguém está ao seu lado sem a Bíblia. Aproxime-se para que junto nós possamos ler a palavra de Deus. Profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo de número 55. O verso de número 7 está escrito assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o Senhor Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os seus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Assentai-vos, meus irmãos. Desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu peço, por favor, a tua atenção à palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós. Deus já tem muito aqui falado em nosso meio, por intermédio de cada louvor, de cada adoração, de cada oportunidade. Nós somos gratos a Deus que tem nos alimentado e não tem até aqui nos deixado com fome. E tenho a certeza que nós não sairemos daqui fracos, talvez como nós entramos, mas nós sairemos restaurados, renovados pelo poder da presença e da palavra de Deus. Amados irmãos, esse livro aqui do profeta messiânico, o profeta Isaías, a Bíblia aqui nos mostra, que esse livro, esse capítulo 5 ou 55, é um chamado universal, aonde o Senhor Deus, sem preconceito. Se tem alguém que não tem preconceito é Deus, Por quê? Porque Deus, Ele ama todo ser humano, desde do menor ao maior, desde o mais pobre até o mais rico, enfim, todo tipo de pessoas, de situações que nós possamos imaginar, Deus, Ele ama. Todo tipo de homem, de toda cor, toda raça, Deus, Ele não tem preconceito. E esse capítulo 55 é uma proclamação universal, onde o Senhor usa o profeta Isaías, para proclamar, para chamar, o povo para a salvação. Não é chamar para qualquer situação, como nós lemos lá em Eclesiastes, no capítulo 8, no capítulo 9, onde a sabedoria, ela prepara ali o seu banquete, e então a sabedoria sai pelas ruas, pelas encruzilhadas, pelos montes, chamando as pessoas que não têm sabedoria para que pudesse participar do seu banquete. Esse capítulo 55 não está falando acerca dessa situação. Também o capítulo 55 não fala acerca da palavra da grande comissão, que está lá no capítulo de número 16, no versículo de número 15 e 16 do Evangelho de São Marcos, onde a Bíblia mostra para nós, dizendo, onde o Senhor impõe a todo homem, a todos aqueles que conhecem o Evangelho, dizendo: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e aquele que crê, e for batizado, esse será salvo, mas aquele que não crê, esse será condenado. Não é esse o foco aqui. A palavra de Deus mostra para nós, por intermédio
desse capítulo 55, de apenas 13 versículos, que o Senhor, Ele mostra aqui para nós que o homem, né, em meio a toda o seu conhecimento, em toda a sua sabedoria, tudo que o homem produz, tudo que o homem faz, ele produz, ele faz, ele cria para a sua própria vaidade, e mais nada. Então veja que Isaías, né, veio na minha boca para falar salmista, mas o profeta Isaías, ele começa dizendo: olha, todos vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Olha o que Isaías está dizendo, né? Se a gente prestar atenção, veja que aqui Isaías ele não está caracterizando uma determinada nação, um determinado povo, uma determinada família, uma determinada pessoa. A Bíblia mostra que ele está chamando aqui todos, primeiro, todos os que têm sede. Não sei se alguém aqui já passou sede, né? Já teve sede de não ter o que colocar no paladar, de pôr na língua, não ter uma gota, sede de você desesperar, falar: vou morrer de sede. Supostamente o nosso país é rico em água, certamente ninguém passou sede dessa maneira. Mas, por exemplo, alguém, quando vai passar um deserto, o deserto que seja deserto literal, não é deserto de prova, deserto, né, de areia, ele coloca um pouco de água na sua boca, como se fosse bocejar, e ele então segura aquela água, ele anda horas com aquela água na boca, e quando ele não está quase suportando, ele então abre um pouquinho e deixa aquela água descer um pouquinho só, e mantém o resto na sua boca. E caminha mais tempo, ora, e quando ele não está suportando, então ele deixa mais um pouquinho descer, e assim ele caminha um longo prazo, um prazo muito longo, com um pouquinho só de água na sua boca, porque no deserto não existe água, a água é escassa. Você pode encontrar qualquer coisa menos água. Então, quando não se tem, nós temos que ter cuidado para aquilo que a gente tem, a gente não perder. E aqui Isaías, ele convida todo o tipo de gente, todo tipo de pessoa que estão sedento, que estão necessitados, padecendo de sede. E ele chama essa classe de pessoas, dizendo: vinde às águas, vinde à fonte das águas. Então, pastor, no deserto não tem água. Ele está convidando todo tipo de pessoas, inclusive pessoas do deserto. Como que essas pessoas então vão vir para beber água se eles não têm como atravessar o deserto? A palavra de Deus mostra para nós, lá no Evangelho, que um dia o Senhor Jesus ele estava em uma das principais festas em Jerusalém, e a multidão de gente, porque vinha gente de toda parte, de todo lugar da terra para o evento, eram milhares de pessoas. E então o Senhor Jesus ele chega num determinado lugar que todo pudesse vê-lo e ouvi-lo. E então Jesus ele se coloca ali como destaque, talvez olhando ali para a direção do vento, para que o vento pudesse levar a sua voz, né, para que todos pudessem ouvi-lo. E então o Senhor Jesus ele abre a sua boca, ele dá um brado, mais ou menos assim, dizendo: ei, preste atenção aqui, por favor, todo mundo olha aqui. Então todo mundo olha para aquele homem que estava gritando ali em pé em algum lugar, e todo mundo olha, e Jesus então ele diz: quem dentre vós
sede, venha a mim e beba. Jesus, ele está mostrando, por intermédio dessa passagem, que todos ali estavam, todos ali tinham dinheiro, todos ali cambiava, trocava dinheiro porque vinha de outros lugares, de outra nação. Todos ali tinham alguma coisa para comer, tinham alguma coisa para beber. Talvez estavam hospedados em algum hotel daquela época. Mas Jesus está convocando o povo para vir beber. Ele está chamando o povo para beber água. Mas que água? Jesus não estava com nenhum balde. Jesus não estava do lado de um tanque. Jesus estava convidando o povo para beber água. Talvez as pessoas olhavam, só via, uma situação incógnita, só via ponto de interrogação na cabeça. Mas Jesus chama, vem, quem tem sede, vem a mim e beba. Lá no capítulo de número 4 do Evangelho de São João, mesmo Evangelho, por volta de meio-dia, agora Jesus, caminhando com seus discípulos, indo em direção de Samaria ou Samaria, os discípulos vão adiante para comprar comida em algum lugar. Jesus, ele vê ali um tanque, um poço, ou uma cisterna, como se diz aqui, e Jesus então senta ali à margem daquela cisterna, um sol terrível, escaldante, como o sol da Palestina, e os discípulos vão embora e Jesus fica só. Daqui a pouco, vem vindo uma mulher vem vindo de longe, vem vindo ali com um enrolado na sua cabeça, talvez ali um balde, um vaso na cabeça, e aquela mulher vem vindo, caminhando, num calor terrível, e para ali no tanque, e aquela mulher então vai colher água, vai tirar água, vai encher o seu vaso. E a Bíblia vai dizer para nós que Jesus pergunta àquela mulher, pedindo àquela mulher algo de beber. Jesus vai arrumar um meio, uma forma de dialogar com ela. E a Bíblia vai dizer para nós que os judeus não se comunicavam com samaritano e nem samaritano com judeus. Mas Jesus vai provocar a situação para dialogar, para conversar com aquela mulher, porque Jesus queria dar àquela mulher que tinha corda, que tinha caneca, que tinha vaso, estava preparada, toda equipada para tirar água. E Jesus estava sentado, somente a sua mão disponível, se alcançasse a água, mas não alcançava porque era fundo. E Jesus não tinha nada para pegar água. E então Jesus começa a dialogar com aquela mulher. E Jesus vai dizer para ela, entre o diálogo, mulher, quem beber dessa água tornará a ter sede, voltará aqui todos os dias para beber, para pegar e beber. E a mulher olhando para Jesus. Jesus vai dizer, olha, só que é o seguinte, eu tenho água. Eu tenho uma água diferente, que se eu der dessa água, e aquele que eu der, beber da água que eu der, rios de água viva fluirão do seu ventre para a vida eterna e nunca mais terá sede. Meus irmãos, naquela hora a mulher ficou desesperada, porque aquela mulher queria um meio de não ter que voltar mais ali. Aquela mulher queria ver aquela água, mas o Senhor não tem com que tirar. Que água é essa? Veja, você pode estar aqui, pode estar aí com o teu aparato, com água gelada, com pedra de gelo. Você pode ter bebido ali várias vezes já água natural, água gelada, pode estar tranquilo, tranquila. Mas
A água que Jesus está querendo nos dar, a água que Isaías estava convidando o mundo para beber, a água que Jesus chama todo mundo lá em Jerusalém, quem tem sede vem a mim beba, a água que Jesus estava querendo oferecer para aquela mulher samaritana, não era uma água líquida. Jesus estava querendo oferecer a sua presença. Jesus estava querendo oferecer o seu espírito. Jesus estava querendo oferecer algo que alimentava, que matava a sede daquela mulher, do povo, da multidão que estava em Jerusalém, como o Senhor Jesus quer matar a sede da tua alma que aqui está nessa noite e de cada ouvinte que ouve a palavra de Deus. Lacamasobe a canarábia surimicanta labracheia. Deixe-me fazer você entender o que eu estou dizendo, porque você não está entendendo. Eu perguntei aqui no princípio, na introdução, eu perguntei se alguém já havia padecido de uma escassez de água. Se alguém já teve necessidade extrema de quase morrer de sede. Pastor, graças a Deus, talvez em alguma parte aqui do nosso Brasil, o Brasil é muito grande, existe muita seca, lugar de seca, mas provavelmente ainda alguém, creio eu, que não chegou nesse nível. Mas e se eu disser para você e provar pela Bíblia que você, por mais que, não vou dizer ir à praia, porque ninguém bebe água da praia, que o mar é salgado, mas de repente, por exemplo, você vai ali no lago, está lá naquele monte de água, você pode beber, afogar, enfim, se virar na água. Vai aqui, põe a boca ali, se acaba, vai explodir, tanto beber água na tua casa. Mas e se eu disser que em meio a toda essa abundância, tem gente no nosso meio que está mais morto do que vivo de sede? E se eu disser isso, você vai concordar comigo? Você vai dizer que não. Não, pastor, você está enganado. Mas como eu já disse e repito, todo ser humano ele é tricotômico, todo ser humano tem espírito, tem alma e tem corpo. Para você estar aqui hoje, alguém antes de vir ao culto provavelmente já jantou. Tem gente que janta cedo. Porque você não daria conta de ficar aqui todo o culto e voltar para casa com fome. Então você já jantou. Certamente você levantou hoje pela manhã, a primeira coisa que você fez foi sentar ao redor da mesa e participar de um café. Talvez com pão de queijo, talvez com pão francês, talvez com fruta, um biscoito, sei lá. Um leite, um café, um chocolate, um suco. Talvez alguém teve o privilégio disso. Já fortaleceu o teu corpo na manhã. Depois, próximo do meio-dia, um belo almoço, um belo banquete, sei lá, né, diversidade. Comeu até a sua, não estou aguentando, estou até suado. Um calor desse abençoado não é fácil não, todo mundo soa. Aí mais tarde, um cafezinho, um chá das 5, alguma coisa próximo ali, um biscoito, alguma coisinha enroladinha. Comeu alguma coisa antes de vir para o culto, uma fruta, ou seja, eu estou farto. Estou satisfeito que eu não consigo nem dar glória a Deus, de tão cheio que eu estou. Mas eu categoricamente e provo que mesmo em meio a toda essa abundância de viveres, você pode estar morrendo de sede e você pode estar morrendo de fome. Não digo a tua carne, mas eu digo a tua alma. Porque você alimentou a tua carne desde manhã até agora há pouco. Você alimentou a tua carne o dia inteiro. Você alimentou. Manteve a tua carne filé. Mas, e a tua alma? Será que você deu um glória a Deus hoje? Um glória a Deus talvez seria isso aqui, ó, para a tua alma.
Será que hoje, no decorrer do dia, da hora que você levantou, você deu um glória a Deus? Será que no decorrer do dia você dobrou o teu joelho e já orou 5 minutos, talvez equivalente a uma colherzinha de sopa de água para a tua alma? Será que você já deu hoje para a tua alma 5 minutos de oração? Será que você já deu meia hora de oração? Será que você já tirou um tempo hoje para meditar na palavra de Deus, que é o alimento para a nossa alma, é o almoço para a nossa alma? Será que você já alimentou ela hoje? Eu estou provando que a tua carne está 10, está perfeita, mas eu também estou provando que a tua alma está faminta, a tua alma está para morrer, porque a tua alma precisa de alimento e você não alimenta a tua alma. Levanta de madrugada, vai para a academia, vai malhar, mas não tem 10 minutos para dobrar o joelho, pedir para Deus abençoar, para Deus guardar, não faz nenhum tipo de exercício para fortalecer a alma. Então, essa palavra aqui, inclusive eu preguei na sexta-feira sobre Filadélfia. Ouvi comentários de alguém dizer: pastor, Filadélfia é a igreja perfeita, é a igreja que não recebeu não exortação de Deus, mas o pastor exortou a igreja. Meus irmãos, eu quero que a igreja entenda que a igreja de Filadélfia era a igreja perfeita. A igreja de Filadélfia, ela não precisou ser exortada. Só que o que eu fiz, comparando a igreja de Filadélfia com nós não estamos nem no rastro, nem na sombra da igreja de Filadélfia, então nós precisamos ser exortados. A igreja de Filadélfia não precisou, mas nós precisamos, com todo o rigor da palavra de Deus. Nós estamos bem, comemos, temos em abundância, mas a nossa alma está faminta, porque nós estamos relaxados, porque nós não temos compromisso com Deus. O nosso pedido, a nossa petição, se Jesus se colocasse no lugar do Artaxerxes, dissesse: rei Artaxerxes, sai daí, deixa eu ocupar o teu trono. Rainha Esther, sai daí, deixa eu colocar minha igreja diante de mim. E dissesse: igreja, minha noiva, qual é a tua petição? Peça, que até metade do meu reino eu te dou. O que nós iríamos pedir para Deus? O que nós pedimos aqui hoje para Deus? Deus, prepara um emprego novo, amanhã eu vou sair à luta, essa semana eu vou sair, eu preciso ganhar mais dinheiro. Deus, eu preciso trocar meu carro. Deus, eu preciso reformar minha casa. Eu imagino que Deus, por mais que Ele seja longânimo, por mais que Ele seja soberano, por mais que Ele seja grande, eu imagino que Deus, Ele já está enjoado de ouvir muitas petições nossas, porque nós não estamos orando, nós estamos pedindo. Pedir é uma coisa e orar é outra. Eu acho que Deus, Ele já não está suportando mais o pedido. Deus quer ouvir oração, e nós não estamos dando isso para Deus, nós não estamos oferecendo isso para Deus. Nós estamos igual, desculpa da expressão, igual talvez aqui alguém não conhece, criança, mendigo de rua que mora embaixo da ponte, lá na capital de São Paulo tem muito. Você passa e as pessoas estão agarrando e você pedindo qualquer coisa que você está te agarrando, te puxando, você tem que ter cuidado, porque senão toma o que é teu. A gente está desse jeito para Deus. E eu pergunto, será que nós temos a necessidade de tal desespero? Uma coisa que nós precisamos entender é que algo que Deus, Ele espera de mim e de você é gratidão. Deus, Ele quer olhar em mim e você e ver gratidão. Por quê? Porque ontem Deus, Ele viu a situação que nós estávamos. Deus foi lá, colocou a mão, Deus curou a nossa enfermidade.
Deus preparou o pão, Deus preparou o alimento, Deus passou o bálsamo, Deus abriu a porta, Deus preparou a bênção, Deus preparou a mesa, Deus preparou a vitória, o milagre. E sabe, presta atenção, sabe com que nós somos gastar o voto, a oferta, o dízimo? Sabe com que nós somos gastar? Ah, pastor, eu dei lá na... Não, peraí, deixa eu te falar onde você foi gastar. Sabe onde nós estamos gastando? Aquilo que é de gratidão a Deus, que Deus espera de nós. Estamos gastando ali no bar, bebendo. Estamos gastando com cigarro. Está gastando em boate, prostituindo. Está gastando em salão de beleza. Se maquiando, maquiavelando, para se prostituir. Gastando em jogo, em loteria federal, em jogo do bicho, em joguinho de celular. Assim, nós estamos gastando a nossa oferta, o nosso voto, o nosso dízimo que é de Deus. Só que esse dízimo que nós estamos gastando nesses lugares, nós estamos dando... Peraí, eu estou alertando os irmãos para os irmãos entender. Não estou dando dura em ninguém, não. A vida é tua, você se vira. Mas eu só estou advertindo para que quando chegar o dia que você estiver diante de Deus, todos nós estiver diante de Deus, você não vai falar para Deus que você não sabia. Porque tem muita gente, desculpa a expressão, cara de pau, que vai dizer, Senhor, eu não sabia. Deus, eu nunca ouvi, eu não entendi. Então veja bem que você tem uma alma aí dentro de você, que está quase morrendo, está falindo. Essa alma, ela grava tudo. Tudo que eu estou dizendo aqui, ela está gravando. Você pode amanhã esquecer, pode ter amnésia, mas já está gravado nela. Naquele dia, quando nós estiver diante de Deus, a tua alma vai estar lá. E ela vai apresentar conta de tudo que você viveu aqui nessa terra. Então não vai ter desculpa. Ah, eu não sabia, eu não entendia, eu não conhecia. Porque todos nós vamos ter que dar conta das nossas obras. Então, quando nós estamos contribuindo desta maneira, nesses lugares que eu estou dizendo que o problema é teu, se você vai ou não, ou deixou de ir, quando você está fazendo, você está dando dízimo para o diabo, você está dando dízimo para Satanás, para os demônios. E para Deus você não está dando nada. Amanhã, depois, quando o diabo ele sugar tudo que você tem, colocar uma enfermidade incurável na tua carne, no teu sangue, sabe aonde você vai? Você não vai lá no terreiro de macumba, você não vai lá na casa de umbanda, de candomblé, você vai entrar na casa de Deus aqui ou em qualquer outro lugar, não sei onde você vai estar, e você vai chorar, vai falar, Deus, tem misericórdia, vai fazer uma campanha, vai fazer o voto mentiroso de novo como antes. Por isso que muita gente não está recebendo mais milagre, por isso que muita gente não está recebendo mais cura, por isso que muita gente não está recebendo mais providência. Ué, mas Deus não... Não, sabe por quê? Porque Deus está vendo falsidade no meu, no teu, no nosso coração. Nós temos prometido, temos falado para Deus, Deus tem sido fiel e nós infiel. 1, 2, 3, Deus é longânimo. Mas chega uma hora que Deus diz, chega. Aí não adianta bater, aí não adianta se humilhar, não adianta chorar, porque chega. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece, ai, mas parece que Deus não me ouve. Ah, mas parece que Deus está dormindo. É, quem sabe, né? De repente o Deus que você está servindo mudou. Talvez deve ser Baal agora. Ou como Jesus falou, talvez deve ser Mamon. Ou usar a expressão que Elias usou. Olha, chama mais alto, grita, berra. Ele é um Deus. Quem sabe ele está no toalete, está apertado, está lá ocupado. Quem sabe ele foi viajar ou está tentando fazer alguma coisa mais importante. Eu digo dessa maneira para você. Eu não estou dizendo todos, eu estou dizendo que há pessoas que agem dessa forma. Quem não age dá glória a Deus, fica em paz e está entendendo o mistério. Agora quem está enquadrado nessa situação, meu filho, não sei o que possa acontecer com a tua vida amanhã. Não sei o que possa acontecer. Tudo há um limite. Tudo tem um limite para Deus. Ah, não, pastor, eu tenho chamado. Deus tem uma obra. Ah, é? O diabo também tem uma obra na tua vida, você sabia?
o diabo também tem um chamado na tua vida. Ele está te usando tranquilamente. Veja que ele tem esse chamado, essa obra, que você está servindo o diabo todo dia, porque você não tem tempo para Deus. Quer aceitar hoje? Não, deixa para amanhã. Ai, ainda não. Então você está servindo o diabo, você não está servindo a Deus. Deus tem um chamado, Deus tem uma obra, mas o diabo também tem uma obra e ele está satisfazendo por intermédio da tua vida. Você não sabia, saiba hoje. Porque todo ser humano, presta atenção aqui, todo homem, todo ser humano, ele foi feito para adorar. Todo ser humano é um adorador nato. Só que detalhe, duas coisas, dois tipos de adoração. Você adora a Deus ou você adora Satanás? Não, pastor, mas é que eu gosto de uma musiquinha caipira. Aí eu gosto do funkinho, sabe, maneiro. Eu gosto de um rockinho lá meio bate-cabeça. Você, diga uma vez mais, você adora a Deus ou você adora Satanás? Não existe meio termo. E eu pergunto, que música você está ouvindo no teu carro? Que música você está ouvindo na tua casa? Vai ver negocinho de celular, algum desenho lá, alguma, sei lá o nome daquilo, e daí tá lá com o pezinho, batendo o pé. Ó, tá lá, ó. Ou quando não o pé, o dedinho lá, ó, acompanhando a musiquinha do... Ai, que videozinho lindo, e tá lá. Cuidado, Jesus está te vendo. Não esqueça o que eu sempre digo, capítulo 6 de 1 Coríntios, o que o apóstolo Paulo nos ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Quando você for ver algo ilícito, você pensa, você pergunta a Deus: eu sou crente, isso cabe para mim? O Espírito de Deus vai dizer: não. Deus, eu sou crente, isso serve para mim? Serve, então toma posse. Deus, eu sou crente, isso cabe para mim? Não, fuja. O apóstolo Paulo fala para nós fugir da aparência do mal. Mas, meus irmãos, o tempo é curto, se foi as horas, e louvado seja Deus por isso. Então, para os irmãos entender os dois lados da situação: o lado do teu espírito, que está faminto, que não está sendo alimentado, e o lado da tua alma, que está sendo... O lado da tua alma que não está sendo alimentada, e o lado da tua carne que está sendo bem cuidado. O versículo aqui que nós lemos, Isaías, ele fala no verso 7, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno o seu pensamento. Isaías está falando sobre duas classes de pessoa: sobre o homem ímpio e o homem maligno. Pastor, mas é o mesmo? Não, não é o mesmo. O homem ímpio é aquele que não conhece Deus. É aquele que vive a vida dele no mundo, e a cabeça dele, o pensamento dele é o Deus dele. Esse é o homem ímpio. E o Senhor diz para o homem ímpio para ele deixar o caminho de impiedade. Porque o que ele faz é o que a mente dele quer que ele faz. Então ele vai e faz, onde na mente dele o diabo está operando e conduzindo ele como uma ferramenta, um instrumento para satisfazer a vontade do seu Senhor. E aí ele diz para o segundo: e o homem maligno os seus pensamentos, e converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Então o homem maligno é o homem que maquina o seu pensamento contra o próximo. É aquele que sentado, é aquele que deitado lá no seu quarto, como diz a palavra de Deus em Sofonias capítulo 2, é aquele que maquina o mal, né? Na noite, ele maquina o mal contra o próximo na manhã, na madrugada. Então é aquele que pensa: pera, eu vou roubar, eu vou tirar,
eu vou matar, eu vou descontar, eu vou lá, vou agir dessa... O vingador, sabe aquele que quer vingar? Então esse é o homem, como a Bíblia está mostrando aqui, o homem maligno. Para deixar os seus pensamentos perversos, os seus pensamentos malignos. E pastor, então todo mundo está enquadrado. Porque muita gente talvez deve estar pensando ou pensou alguma coisa de alguém hoje. De querer fazer alguma coisa, de querer pagar com a mesma moeda. Nem vou perguntar aqui quem pensou isso hoje, que eu vou ficar com vergonha. Só que a Bíblia fala para nós, por intermédio do apóstolo Paulo aos Romanos, para nós não vingar a nós mesmos. O apóstolo Paulo diz: não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Paulo falando para a igreja de Roma. Pastor, mas como que é isso? Para nós não vingar nós mesmos, mas para nós dar lugar à ira. Para nós não vingar, para nós não fazer justiça, mas para nós dar lugar à ira de Deus. Porque Deus, Ele sabe como fazer justiça e como recompensar cada um. Alguém pisou no teu pé? Não pediu perdão, e aí o que é? Achou ruim? Dobra o joelho, põe ele na mão de Deus. Alguém tirou o que é teu, levou embora e diz: se quiser vai para a justiça. Amém, vou para a justiça. Dobra o joelho aqui, ó, coloca diante do altar, põe diante do juiz de toda a terra. Senhor está aqui, ó. Alguém bateu do teu lado direito, oferece também o esquerdo, como Jesus diz. Ah, pastor, não sei, estou pensando em agir. Tá bom, haja. Vem aqui, dobra o joelho diante do altar. Coloca o abençoado, abençoada na mão de Deus. Ah, pastor, eu estava aqui orando, alguém chegou, me chutou e foi embora. Amém, você já está de joelho? Coloca o abençoado, coloca a pessoa na mão de Deus. Fique em paz, descansa, Deus vai agir. Não tem coisa melhor que a gente está sofrendo, padecendo, o que seja, e nós colocarmos diante de Deus o nosso joelho, rasgar o nosso coração e chorar diante de Deus, chorar tudo aquilo que está dentro de nós, na presença do Senhor. Sabe o que vai acontecer? Quando a gente acabar de orar, nós vamos levantar, leve, suave, macio, como que nunca nós havíamos padecido nada. Vamos levantar em paz, não vamos ter ira dele, não vamos ter ira dela, não vamos querer agir com a nossa própria mão, vamos amar do mesmo jeito como a gente amava, só que aquele que fez com a soberba, com a altivez, você está em paz, mas ele continua. Amanhã Deus vai pegar ele na esquina, a pedra de tropeço vai estar bem na esquina ali, ele vai estar olhando para lá, quando ele menos espera, a pedra vai estar esperando ele. E você vai estar tranquilo, em paz. Quando acontecer a queda, ele vai lembrar: puxa, eu agi contra ela, eu agi contra ele, foi com aquele crente. E alguém vai dizer: vai lá, pede perdão, pede desculpa, porque mexer com crente não é brincadeira não, só quem é bobo que mexe com crente. Aí ele vai levantar, vai até você chorando, vai pedir perdão. E sabe você, com o amor de Deus, sabe o que você vai fazer? Você vai abraçar ela: não, minha irmã, eu te perdoo, vai dar um beijo, fique em paz. Você é uma bênção, quem não presta é o diabo que estava usando a tua vida. Jesus já te libertou, vamos para a igreja junto. Mesma coisa com o homem: vem aqui, meu irmão, deixa eu te dar um abraço, deixa eu te dar um beijo, eu te amo em Cristo Jesus, você é uma bênção, vamos para o céu junto. Quem não presta é o cão que estava usando a tua vida para você se levantar contra eu, mas eu te amo, vamos para a igreja, vamos fazer a obra, aceita Jesus, vamos continuar na presença de Deus. O crente age dessa maneira, o crente não faz vingança. O homem que é crente, a pessoa que é crente, que tem pensamento perverso, maligno, tem que se converter. Sabe por quê? Porque a Bíblia mostra aqui para nós que o Senhor, Ele se compadecerá. Ou seja, meus irmãos, Deus é um Deus que fez o homem
não para o homem ir para o inferno, Deus fez o homem para ir para o céu. Quando nós lemos o capítulo, eu já vou encerrar, quando nós lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, aliás, capítulo 21, me perdoa, meus irmãos, quando nós lemos Mateus 25, capítulo 41, Mateus 25, 41, o Senhor Jesus diz que o inferno, ele foi preparado para Satanás e os seus anjos. O inferno não foi preparado para nós. Só que entenda, Deus, ele deu para nós o livre-arbítrio. Deus, ele não me obriga a ir para o céu e nem te proíbe de ir para o inferno. Nós escolhemos, vamos para casa daqui a pouco. Tem vários caminhos que nos leva à nossa casa. Nós escolhemos por qual nós queremos, a não ser quem mora na casa, né, ao lado da igreja, vinculado com a igreja. Mas quem mora distante tem vários caminhos para ir para a sua casa. Só que para ir para o céu só tem um caminho, não tem vários. Para ir para o céu, o único caminho chama-se Jesus. Ninguém vai para o céu, eu vou para o céu seguindo Maria. Puxa, Maria é uma benção, eu vou seguir Maria. Não, eu vou para o céu seguindo Fátima, porque eu tenho descendência de português, então eu vou seguir Fátima. Não, eu vou seguir Joana d'Arc, porque eu tenho descendência de francês. O único caminho que leva ao céu, que leva a Deus, chama-se Jesus. A opção é Jesus, não te obriga. A minha função, a minha obrigação é te advertir. É mostrar pela Bíblia que você está sedento, que você está faminto, que você precisa beber água, que você precisa comer pão, que você precisa beber vinho, beber leite. Digo no âmbito espiritual, como a Bíblia está dizendo, capítulo 55, verso 1. A tua alma precisa de alimento. E esse alimento você vai encontrar na presença de Deus. Jesus quer te alimentar, Jesus quer te servir. Eu pergunto hoje, o banquete está diante de nós. Mas será que a porta do nosso coração está aberta para nós recebermos o banquete? Lá no capítulo 3 de Apocalipse, no verso de número 20, o Senhor Jesus fala por intermédio de João, dizendo bem assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus não está dizendo todos estão com a porta aberta. O que é essa porta? É aqui, ó, o ouvido, é o coração. A gente pode estar aqui, mas será onde que está o nosso ouvido? O nosso pensamento? Será onde está o nosso coração? Será que a gente está entendendo que nós estamos sofrendo e que esse sofrimento tem um ponto final? A cura está aqui hoje diante de nós. Jesus está aqui, o médico por excelência. Ele quer curar nossa alma, ele quer nos salvar. Será que nós estamos entendendo que tem solução para o nosso problema e a solução é Jesus? Ai, pastor, mas o mundo é tão bom. Jesus diz para nós amar o mundo. Ele mesmo diz que ele amou o mundo. O mundo é tão bom, eu também amo o mundo. Opa, não coloque palavras na boca de Jesus. Não coloque, porque ele é a palavra, ele é o verbo de Deus. Quando ele diz que ele ama o mundo, ele está dizendo que ele ama as pessoas. Ele não ama o cosmos, ele ama as pessoas, o ser humano. Eu, você, nós. E quando você diz que você ama o mundo, você não está dizendo que você ama as pessoas como Jesus ama. Você está dizendo que você ama o mundo, o que o mundo oferece, os prazeres que o mundo dá para a tua carne. Essa é a diferença.
Jesus ama as pessoas e deu a vida por elas. E nós amamos o mundo. O que o mundo nos oferece, damos a vida por eles. Os irmãos estão entendendo a diferença? Então nós precisamos entender, igreja, e nos achegar a Jesus hoje. É como o capítulo 11, eu encerro, do Evangelho de São Mateus, lá no verso 28, 27, 28, o Senhor Jesus, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansado, sobrecarregado, vós que estáis oprimido, que eu vos aliviarei. Às vezes tem alguém aqui que não sabe se vai viver amanhã. Está no último suspiro. Quer aceitar Jesus? Eu quero que Deus me cura. Eu quero bênção. Eu quero milagre. Quer dizer que vida eterna, passar a eternidade com Deus, para você não interessa. Você quer viver mais 10, 15, 20 anos pecando, morrer e ir para o inferno, passar a eternidade no fogo, do que entregar a tua vida hoje para Jesus. Essa é a nossa inteligência. É a mente diabólica, é a mente maligna, é a mente mundana. É diferente da mente do céu. Hoje foi dito aqui, o obreiro, o que Paulo fala em Coríntios, que nós temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo, ele consegue discernir tudo como eu estou discernindo aqui pregando. Não sei o pensamento, a mente de ninguém, mas o Espírito de Deus está revelando a tua mente aqui, eu estou pregando. E você queira ou não, é a realidade que você está vivendo. Isso é ter a mente de Cristo. É isso aí, isso que é ter a mente, a revelação do que você está vivendo. E você às vezes pensa que é o do lado do outro e é você. Deus está batendo na tua porta, e por que você não abre? Ele está te convidando, vem beber, vem comer, o banquete está aqui. Mas o que impede? Que o eterno Deus, o Senhor, abençoe tua vida. As horas se foram. Que Deus dê a oportunidade de você poder sentar novamente ao redor da mesa e ser alimentado pelo anjo do Senhor, pela palavra de Deus, pelo banquete espiritual, que é o que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. As palmas com alegria, exalta e glorifica o nome do Senhor. Bem alegre para Jesus, que Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória.